Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vanessa Davis na recepção da loja, nossos queridos ouvintes da Rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690, FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a sua audiência, você que está na produção, querido Cláudio Viana, Rodrigo Magalhães, Diego Souza, Marcelo Dourado, nossos queridos e os queridos internautas que nos acompanham em qualquer lugar do Brasil, do mundo, também quem está pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial. Acolho com muito carinho a todos. Peço, queridos, dê seu like. Como é importante esse joinha que você aperta aí a tecla e compartilha. Porque os corações precisam da misericórdia de Deus. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o nosso querido Diego Macedo, esse momento maravilhoso com Santa Faustina, tanto nos ensina. Hoje nós tomaremos uma frase e veja como será importante. Queridos, vamos pegar então, para refletirmos, apenas a primeira frase do parágrafo 1242 do Diário de Santa Faustina, onde a irmã Faustina registra: Meu Jesus, penetrai-me toda, a fim de que possa ser vossa imagem durante toda a minha vida. Essa súplica, esse desejo de ser totalmente envolvida por Jesus, estar imersa totalmente nele para ser a sua imagem, ou seja, refletir, se tornar semelhante. Essas suas palavras nos levam a concluir que ela tinha consciência do mistério, que para se unir totalmente a Jesus é necessário deixar-se alcançar pela graça de Deus na oração contemplativa, imersa, mergulhada, totalmente mergulhada em Deus. E nessa oração, o Senhor realiza a sua obra de santificação, purifica, transforma todo o ser, o nosso ser, e passamos a essa imagem de Deus. Queridos, precisamos também em oração nos aproximar de Deus, que se revela em sua palavra, na Bíblia, e sempre com o auxílio do Espírito Santo, para mergulhar e entender dentro de toda uma simbologia da época em que se escreveu. Como acontece em alguns livros, especialmente o que estamos vendo do Apocalipse, a mensagem que é trazida para a nossa vida. Queridos, tudo em Deus pode ser alcançado, e todas as coisas que muitas vezes nos parece difícil podem se tornar simples. É aí que recebemos o auxílio do Espírito Santo. Ele nos mostrará o que realmente na mensagem, no momento, o que o Senhor deseja nos revelar. Assim, queridos, é o livro que a liturgia nos apresenta do Apocalipse. Muitas pessoas acham difícil de ler. O Apocalipse também é chamado de o livro da revelação, que narra, segundo os exegetas, o final de um tempo e o final dos tempos. Um livro cheio de símbolos da época. Para nós, o que precisamos é rezar e pela oração entender o que Deus revela para nós, que só entenderemos se lermos em oração e o Espírito Santo vem agindo em nós. Assim sendo, vamos ler essa passagem do Apocalipse, já pedindo a graça ao Espírito Santo, do capítulo 3, versículo 1 a 6, 14 a 22. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar, pois
Não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem outras pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado, e não careço de nada, em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, queridos, nessa mensagem poderemos pensar em nós, refletir nas nossas vidas, em que situação nos encontramos, nas nossas condutas, em que estamos frios ou mornos ou quentes. Sempre o Senhor nos traz uma mensagem de exortação pelo zelo que precisamos ter conosco, com a nossa alma. Os nossos olhos precisam estar fixos na eternidade. O nosso chamado à conversão diária, a nos perceber, como diz a palavra. Acaso tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Ouçamos o conselho, queridos. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, as vestes brancas, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, a converter-te. Vamos, queridos, viver a teologia do hoje, tão querida de Santa Teresinha. Para amar, só temos hoje. Tanto teríamos para refletir, sendo conduzido pelo Espírito Santo. É Ele que nos levará à vitória, como está escrito no Salmo, mas nós não temos tanto tempo. Vamos ler o Salmo 14 ou 15, dependendo das traduções. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa
a verdade no seu íntimo, não solta em calúnias sua língua. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Bem, queridos, somos esses, os que vivem buscando na oração ser semelhantes a Deus, os que querem ver a nosso Deus, a nosso Senhor, desejam ver a sua face. Não vacilaremos, porque é o Senhor que vai à nossa frente nos alimentando com sua palavra, nos fortalecendo com seu Espírito. Vejamos uma imagem concreta daquele desejoso de Deus que reconhece o seu erro e se converte. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Nessa revelação que traz a grande alegria de um pecador que se converte e passa a dar um novo sentido à sua vida. Ouça, naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, Jesus não tem realmente medidas. A sua medida é a misericórdia. Quando encontra o pecador arrependido, desejoso de acertar, de romper com qualquer coisa que seja, para estar com ele, o grande tesouro escondido que o pecador encontra. Aí onde se encontram duas coisas desiguais, como diz Santa Teresa, a miséria humana, com toda a sua sujeira, manchada pelo pecado, com a misericórdia de Deus infinita, que veio procurar e salvar o que estava perdido. Com muito louvor e gratidão a Deus, peçamos perdão. Não nos cansemos jamais de nos converter todos os dias, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Façamos isso, queridos, com o auxílio do Espírito Santo, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.